tinta acrílica sobre a tela. Para fazer o céu, sempre uso um branco, um azul claro, às vezes um azul mais escuro, um pouquinho de vermelho ou laranja, para dar um reflexo de pôr do sol. E aí você vê como que você vai fazer. Eu gosto muito de trabalhar pincelada em X. Às vezes eu uso o dedo também para fazer alguns detalhes de nuvem. Aqui eu vou colocando, por exemplo, eu tô com um pincel azul e o outro eu vou usando no verde e no amarelo e vai misturando. Vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só. Coloco primeiro esse azul. Agora eu pego um pouco do amarelo. Ele já tá com um pouquinho de laranja também que ele manchou. Então vai misturando. Aqui, ó. Já coloquei mais um pouquinho de laranja. Pode ser vermelho também. Então você mistura 2, 3 cores, mais ou menos. E vai misturando na hora que tá fazendo. As batidinhas leves, né? Só encostando as cerdas do pincel. Vai trocando. Pega mais um pouco de tinta amarela, vermelha ou laranja. Vai dando uma batida leve, misturando aos poucos. Mas não mistura muito não. Mistura pouco, mantém ainda um pouco do que você já colocou. Deixa aparecer o azul, deixa aparecer o amarelo, deixa aparecer um pouquinho das cores que você está misturando levemente. Aqui eu já peguei um tom de verde mesmo, já vou colocando, mas eu deixei o pincel manchado, então vai misturando levemente. E aqui basicamente é ainda um fundo, né? Ainda vai trabalhar mais cores por cima. A forma que você mexe o pincel, que você vira, gira, bate, ele vai dando uns efeitos diferentes. Então, na prática você tem que experimentar. Tem que ter ousadia, tem que experimentar coisa diferente para poder ver se funciona, se dá certo. Tudo isso é intuitivo. Coisa que você vai tendo ousadia, vai tendo intuição e vai dando certo. Basicamente aqui a gente já fez o céu, fez as montanhas, né? Então a vegetação. Aqui eu vou fazer uma água, como fosse um lago. Aqui a casinha. Eu vou dar um reflexo da casa na água aqui embaixo. E aqui também um pouco de reflexo, depois jogar umas árvores. Para espelhar essa água do lado de cá, eu vou praticamente utilizar as mesmas cores que eu usei aqui, nessa parte, só que nesse movimento horizontal, né? Então eu não vou mais usar batidinhas. Ó, o mesmo tom, como fosse o reflexo de lá, fazer o do céu também. Aqui, ó, escuro.
Então, o que eu usei aqui, eu uso aqui embaixo. Então, eu vou usar um tom mais claro para espelhar lá em cima. Ó, percebe que a gente vai usando as mesmas cores que foram usadas lá em cima. E aqui tem praticamente uma divisão. Aqui ao redor da casa, eu coloco aqui como fosse um chão, né? Uma terra. Pode ser desregular, não precisa ser certinho. Ser bagunçadinho assim, né? É desirregular o chão. Aí eu uso tons diferentes, não é o mesmo tom. Aqui puxado para o amarelo, aqui para uma cor de telha, de terra, avermelhado, alaranjado. Pode usar marrom. Eu vou colocar algumas cores aqui ainda, que aqui é só o fundo. E a gente preenche esse fundo aí. Depois a gente vai bater capim, vai bater vegetação, tudo isso aqui primeiro é fundo, né? Depois vem detalhes. Preencher toda ela de branco, para depois fazer os detalhes de porta e janela. Fazer os detalhes do telhado, então eu vou usar preto, um tom mais claro para poder misturar as cores. Então eu vou usar o preto e depois um bege. E assim eu vou fazendo com que o telhado ganhe detalhes, fazendo telha por telha. Ali eu vou sombreando somente, com o preto manchando um pouquinho, deixando acinzentada a parte de baixo da telha e a parte da divisão da parede.
Aqui usando verde mais escuro, né, para poder ficar próximo à água. E aí eu vou manchar também um pouquinho essa água com essa mesma coloração escura para poder refletir na água. Aqui a gente espelha um pouquinho do reflexo dessa casa, da parte branca aqui. Ali também. Praticamente é como se a gente fizesse um pouco dessa casa, só que no sentido contrário, né? Como se ela estivesse de ponta cabeça. Então a gente deixa esse reflexo na água. Meio borradinho, meio manchadinho. Porque não é nítido, né? A água é bagunçada, não é certinho. Aí já vou fazer também aqui algumas partes. Aqui praticamente espelhando essa casa na água. Vou colocar um pouquinho da janela da parte que eu usei. Que eu usei com o dedo mesmo, ficar manchadinho só para ficar como fosse o reflexo. E ainda vou colocar um pouquinho de branco por cima. Vou usar a espátula. Aqui eu coloco tinta na espátula e vou usando assim, ó, passando como fosse água. Alguma parte da água. Coloca tinta, não deixa a espátula sem tinta não, senão não dá certo, ó. Coloca tinta e vai passando a espátula. Aí já dá um efeito meio de água, tá vendo que bacana? Aqui eu fiz uns batidinhos com cor mais escura e agora venho com amarelo, assim, ó, já dá um efeito bom. Vai dando mais volume, mais textura, que a gente vai batendo os tons sobre outro tom e vai criando essas camadas, essa ilusão, né, de que tem mais vegetação, de que tem mais mata.
A árvore é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, principalmente o tronco, essas galhas fininhas. Eu acho tão bonitinho. Mesmo que não tivesse folha nenhuma, ficasse só assim. É tão bonito. A diferença que faz você usar o pincel fininho de cerdas macias já dá mais facilidade para trabalhar. Aqui é um pincel que eu deixo ele mais aberto mesmo para dar esse efeito. Aqui eu trabalho com a tinta da cor magenta, é uma cor que eu gosto muito de trabalhar. Eu vou colocando mais nas pontas para manter essa estrutura que eu fiz antes, não sumir tudo.